RFI Convida. O RFI Convida recebe hoje o indigenista e documentarista franco-brasileiro Vincent Carelli. Boa tarde, Carelli. Muito obrigada pela sua presença nos estúdios da RFI. Obrigado. Boa tarde. Seu último filme, Martírio, participou da sessão de abertura da 13ª edição do Festival de Documentários Brésil Mouvement, que acontece em Paris de 27 de setembro a 1º de outubro. Além disso, Carelli é criador do projeto Vídeo nas Aldeias, fundado em 1987, que forma cineastas indígenas. Carelli, conta pra gente qual o principal objetivo do projeto Vídeo nas Aldeias e os resultados obtidos. Olha, o projeto Vídeo nas Aldeias não nasceu pronto. Ele começou como um experimento, né? Para ver como é que os índios reagiriam à possibilidade da apropriação da sua própria imagem, né? E a resposta foi incrível. E então é uma questão de valorizar o seu patrimônio cultural. E aos poucos foi abrindo janelas, foi produzindo filmes, né? E eu acho que a segunda dimensão do filme, justamente, é a visibilidade nacional que os índios tantos almejam. Você tem 2 filmes nesse festival, o Martírio, que está na sessão de abertura, e o Tava, Uma Casa de Pedra, que foi produzido dentro desse projeto. Eu gostaria que você falasse um pouco desses 2 filmes. Bom, Martírio é a história do genocídio contemporâneo brasileiro contra os índios Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, né? Um embate muito desigual com o grande lobby do agronegócio, né? É um filme que faz uma retrospectiva histórica sobre a relação do Estado brasileiro com povos indígenas, de uma maneira geral, e retrata isso. Fui levado ao Mato Grosso do Sul em abril de 1988. O que me fascinava naquela época era o transe religioso, as grandes rezas que reuniam os índios Guarani e Kaiowá de diferentes aldeias da região. 15 anos mais tarde, o conflito no Mato Grosso do Sul se agravou e tomou conta do noticiário nacional. 14 fazendas foram invadidas. Eles tocaram fogo nas casas e expulsaram cerca de 30 índios que moram na aldeia. Assassinatos bárbaros se sucedem. A mídia trata os índios como invasores e o lobby ruralista no Congresso Nacional ameaça seus direitos. Nós já tivemos um dia o MST, depois nós tivemos o Código Florestal e agora a questão indígena. Não queremos medalhas pelo PIB, não queremos subir no pódio pelo PIB, nós só queremos paz. Retorno aos Guarani Kaiowá para entender as dimensões desse movimento. Mergulhar no passado para investigar as suas origens. Eu vou começar a dar o direito de se defender com armas. A invasão dos índios só se passar por cima do meu cadáver! Minha mãe era assim. Aqui de uma também. Você também mesmo. Eu comi também. Tava foi feito para o IPHAN, né? O Brasil resolveu registrar como patrimônio imaterial brasileiro a versão dos índios Guarani, né, sobre as missões jesuíticas e a guerra guaranítica do século XVI, né? Então é a memória quase mítica, né, e muito diversa dos índios Guarani a respeito desses fatos históricos. Então, os 2 filmes falam dos índios Guarani Kaiowá no Brasil? Não, são várias ramificações de Guarani, né? Os Guarani Kaiowá estão ali no Mato Grosso do Sul, os Guarani do Sul são os Mbiá Guarani, né? Mas é tudo uma língua muito próxima enfim. E esses filmes que são produzidos nessas aldeias, eles passam também nas aldeias ou eles ficam mais no circuito de festivais? Eles passam no Brasil e na América Latina também? Eles passam muito nas aldeias, né? Passam também em festivais, passam na televisão,
né? A gente faz parte de uma associação latino-americana, quer dizer, tudo tem versão em espanhol, também tem um intercâmbio com projetos similares na América Latina, não é? E hoje são produções muito conhecidas, tanto pelos índios como por uma parte da população brasileira, não é? E, na sua opinião, quais são os principais avanços e retrocessos da causa indígena no Brasil de hoje? Bom, eu costumo dizer aí nesse momento que no Brasil hoje todos nós somos índios, né? Todo dia a gente acorda sabendo que na véspera à noite se voltou alguma desgraça em algum retrocesso, né? Com os índios acontece a mesma coisa, quer dizer, nunca teve uma ofensiva tão violenta contra os direitos indígenas. Não são caso a caso, é contra a legislação, contra o órgão indigenista, realmente é no nível político, jurídico, né? Inclusive do Supremo Tribunal Federal. Então, a situação nunca teve tão ruim. Agora, os índios nunca tiveram tão mobilizados ao mesmo tempo, né? Então, vai ter luta. E você acha que esses filmes, esse projeto pode ajudar na luta? Não, sem dúvida. O filme Martírio é uma arma poderosa na mão dos índios e tem, assim, comovido as audiências brasileiras, né? Todo mundo sai extremamente transtornado, as pessoas se questionam, revelam uma faceta da história do Brasil que as pessoas não aprenderam na escola, evidentemente, a relação do Estado brasileiro com os índios. Então, é uma revelação em vários sentidos, né? E, principalmente, também retrata a classe política brasileira e especificamente o lobby do agronegócio, que faz parte da camarilha que está no poder hoje, né? Ao revogar o decreto que permitia a exploração da renca, o governo Temer mostrou ser, de certa forma, sensível às pressões populares. Então, essa pressão existe no Brasil, está forte no Brasil hoje em dia, em relação à causa indígena também? Acho que está fraca em relação aos nossos próprios direitos, né? Não sei se tem muito espaço para pensar em causa indígena no Brasil, nessa tragédia que nos acomete, não é? Então, mas a sociedade civil brasileira sempre teve um peso importante, né, nas questões indígenas, em vários momentos históricos. Então, quer dizer, não vai deixar de ser agora. E como é que vocês fazem para que esse discurso sobre a causa indígena e os vídeos, claro, não se limitem a grupos de intelectuais e chegue realmente ao povo brasileiro, latino-americano e, claro, aos próprios índios? Bom, primeiro que a gente fez já vários projetos com o Ministério da Educação para difundir nas escolas indígenas, não é? Passou na televisão aberta 2 anos e meio, na TV Cultura, em rede nacional, enfim. A gente tem tido a possibilidade, né, de difundir um decreto que foi revogado, que é o ensino dessa questão afro-brasileira e indígena nas escolas públicas brasileiras, foi um dos primeiros revogados, infelizmente, e isso era uma janela fundamental para o projeto Vindo das Aldeias, para os índios, né? E está no pacote de retrocesso. Ok, então muito obrigada ao indigenista e documentarista Vansan Carelli pela entrevista à RFI. Obrigado a vocês.